Seja muito bem-vindo ao mercado de trabalho paralelo brasileiro, aquele que não aparece nos relatórios oficiais, mas movimenta mais gente do que muita multinacional. Aqui não existe carteira assinada, férias pagas ou 13º. O que existe é a nobre arte do improviso. Hoje você faz faxina, amanhã entrega marmita, depois vira pedreiro por um dia e quando vê, já tem currículo com mais funções que super-herói da Marvel. Só que, ao contrário dos heróis, ninguém te reconhece. No Brasil, o famoso bico deixou de ser algo temporário e virou profissão oficial não declarada. E olha que nome bonito, bico. Parece até algo simpático, leve, quase um hobby. Mas, na prática, é sinônimo de ralar dobrado e ganhar metade. É viver sem nenhuma garantia, sem saber se no fim do mês vai ter dinheiro para pagar as contas. E ainda ouvir da sociedade que, pelo menos você não tá parado. Como se trabalhar sem direito fosse uma bênção. O trabalhador de bico é aquele que nunca sabe o que vai ser amanhã. Enquanto muita gente planeja a semana, organiza a agenda, marca reuniões, quem vive de bico acorda com uma pergunta na cabeça. Será que hoje tem serviço? É uma vida sem calendário, mas com boletos que chegam em dia, religiosamente. A ironia é essa. As contas nunca atrasam, mas o trabalho sim. E o mais cruel é que os bicos são vendidos como oportunidade de liberdade. Você já deve ter ouvido. Ah, mas no bico você é seu próprio chefe, faz seus próprios horários. Mentira deslavada. Você não tem horário fixo porque nunca sabe quando vai ter trabalho. E não tem chefe porque, na verdade, você tem vários mini-chefes. Cada cliente que te contrata por algumas horas se sente dono da sua vida. Liberdade? Só se for a liberdade de não ter nenhum direito garantido. A rotina do bico é um espetáculo à parte. É o verdadeiro show do improviso. Você se transforma em especialista em adaptação. Hoje, aprende a pintar parede vendo tutorial no YouTube. Amanhã descobre como trocar resistência de chuveiro. Depois corre para entregar panfleto no semáforo. Quem olha de fora até pensa, nossa, que versátil! Mas a realidade é que por trás dessa versatilidade tem gente cansada, sem plano de carreira e sem futuro garantido. E sabe o que é pior? O trabalhador de bico ainda é romantizado. Sempre aparece alguém dizendo, o brasileiro não desiste nunca. Como se viver de bico fosse prova de empreendedorismo, quando na verdade é prova de sobrevivência. A pessoa não escolheu ser multiuso. Ela foi empurrada por um mercado que não oferece vagas decentes. Mas o discurso pronto é sempre esse, que é bonito, que é criativo, que é inspirador. No fim das contas, o que é mesmo é trágico. Então, se você só consegue ser contratado por bicos, parabéns. Você virou parte de um dos maiores espetáculos da precarização do trabalho. Aqui, a mágica não é desaparecer com dinheiro em 3 dias, como no salário fixo. É fazer ele aparecer aos poucos, de serviço em serviço, sem nunca ter certeza se vai dar para fechar o mês. É viver numa eterna corda bamba, com a diferença de que, se você cair, não tem rede de proteção. Se tem uma coisa que quem vive de bico acumula mais do que dívida, é experiência de trabalho. O currículo do trabalhador de bico é uma verdadeira obra de arte, uma enciclopédia de funções, um multiverso de profissões. Só que, ironicamente, quanto mais funções você faz, menos isso vale no mercado formal. É como colecionar figurinhas raras que ninguém quer trocar. No currículo de quem vive de bico, você encontra de tudo. Já foi ajudante de pedreiro, pintor garçom, entregador de aplicativo, vendedor ambulante, babá motorista de aplicativo, cuidador de idoso, segurança de festa, panfleteiro no semáforo, carregador de mudança, montador de móveis, lavador de carro. Enfim, uma verdadeira universidade da vida. Tem gente que, em um único mês, já passou por mais cargos que muito executivo em uma década. O problema é que quando esse trabalhador tenta transformar toda essa experiência em algo oficial, descobre que ninguém liga. Ah, mas você não tem experiência registrada em carteira. Pois é, ele tem experiência registrada na alma, no corpo cansado, nas costas doloridas,
nas noites sem dormir. Mas no papel, no tal mundo oficial do trabalho, é como se nunca tivesse feito nada. O currículo vira invisível, e a pessoa também. E é justamente isso que transforma o currículo da sobrevivência em algo trágico e irônico. No discurso bonito, dizem que toda experiência conta, só que na prática, só conta se for registrada, carimbada e validada pelo sistema. Ou seja, você pode ter passado anos ralando em bicos, mas na hora de disputar uma vaga formal, é como se tivesse passado esse tempo inteiro de férias. Férias sem dinheiro, sem descanso, sem lazer. E vamos ser sinceros, o currículo de quem vive de bico é muito mais rico que o de muito gerente engomado. Porque o trabalhador informal sabe lidar com gente, com problema, com improviso. Já enfrentou o cliente folgado, patrão caloteiro e já precisou resolver pepino sem manual de instrução. Se isso não é competência, não sei o que é. Mas, de novo, não adianta. O mercado fecha os olhos, como se fosse preferível alguém com MBA em liderança a alguém que sabe sobreviver com R$ 50 até o fim da semana. Outro ponto cruel é que esse currículo de sobrevivência não abre portas, mas fecha possibilidades. Porque enquanto você está pulando de bico em bico, nunca sobra tempo ou dinheiro para investir em um curso, numa faculdade, numa formação que valide suas habilidades. E o círculo vicioso continua, sem registro, sem currículo formal, sem emprego decente. A ironia maior é que, nesse modelo, você acaba se tornando especialista em ser generalista. Faz de tudo, mas não é reconhecido em nada. É aquele famoso ditado, pau para toda obra. Sim, mas sempre como figurante, nunca como protagonista. Sempre como mão de obra barata, nunca como profissional valorizado. No fim, o currículo da sobrevivência é isso. Uma lista imensa de batalhas travadas, que ninguém valoriza, mas que sustentam a vida de milhões de pessoas. Porque no Brasil, enquanto uns acumulam certificados dourados para colocar no LinkedIn, outros acumulam histórias de suor e esforço para contar no bar. A diferença é que os primeiros são chamados de profissionais bem-sucedidos e os segundos são chamados de improvisados. Mas vamos falar a verdade. Se o Brasil não tivesse essa multidão de currículos da sobrevivência, o país simplesmente não funcionava. Quem coloca comida na mesa, faz a roda girar e mantém os serviços acontecendo, na maioria das vezes, não é quem está no escritório com crachá, mas quem está ralando no bico. Só que, como sempre, o reconhecimento não aparece. Se tem uma coisa que nunca falta na vida de quem vive de bico é patrão. Mas não qualquer patrão. O patrão 2.0. Ele não é aquele patrão clássico de empresa, que ao menos finge respeitar as leis trabalhistas. Não. O patrão 2.0 é uma versão atualizada, adaptada aos tempos modernos. Aquele que contrata sem contrato, paga quando quer e ainda te convence de que você deveria agradecer pela oportunidade. Ele chega sempre com aquele sorriso carismático, cheio de frases prontas. Você vai trabalhar como se fosse dono do próprio negócio. Não tem registro, mas você é livre. Não tem salário fixo, mas você pode ganhar ilimitado. Tradução: você é livre para se ferrar por conta própria e ilimitado mesmo só o tamanho do calote. O patrão 2.0 é tão evoluído que consegue fazer mágica. Ele transforma a sua força de trabalho em favor pessoal. Você rala, sua, carrega, produz, mas no fim o lucro é dele. E ainda aparece no final do mês para dizer: não posso pagar tudo agora, mas mês que vem compenso. E adivinha? Nunca compensa. E tem um detalhe: o patrão 2.0 adora usar a palavra família. Aqui todo mundo é uma família. Claro, uma família onde você é o primo pobre que ninguém chama para o churrasco, mas aparece na hora de pagar a conta. A tal família só existe até o momento em que você pede o pagamento atrasado. Aí de repente vira: olha, se não tá feliz, tem um monte querendo essa vaga. E não podemos esquecer da grande inovação do patrão moderno: pagar com visibilidade. Sim, você ouviu certo. Trabalha de graça hoje e amanhã todo mundo vai te conhecer.
pena que o dono da padaria não aceita visibilidade como pagamento do pão. E a conta de luz também não. Mas vai que um dia você consegue pagar a fatura mostrando seu portfólio no caixa eletrônico, né? Outro recurso do patrão 2.0 é a falsa flexibilidade. Ele diz que você escolhe seus horários, mas na prática você é chamado para trabalhar no domingo à noite, feriado de manhã ou na madrugada porque alguém faltou. Flexibilidade, no caso, é a sua vida se dobrando para se adaptar à necessidade dele. E ainda tem a cara de pau de chamar o bico de parceria. Parceria? Estranho, porque na parceria verdadeira todo mundo ganha. Nesse caso, só um lado lucra. O trabalhador ganha cansaço, estresse e aquela sensação de estar correndo na esteira. Se movimenta o tempo inteiro, mas não sai do lugar. O patrão 2.0 é tão criativo que já virou personagem folclórico do Brasil. Ele é o famoso patrão amigo, aquele que nunca te dá contrato, mas te dá conselhos. Guarda um dinheirinho, viu? É como se o açougueiro dissesse para o cliente vegetariano: compra só para guardar, mas não come, tá? E o mais irônico, muitos desses patrões 2.0 são exaltados como empreendedores visionários, gente que inova e cria oportunidades. Só que a inovação é simples: cortar custo em cima de trabalhador. A oportunidade é sempre unilateral. Você dá o suor, ele fica com o lucro. No fim, o patrão 2.0 é a personificação de tudo o que significa viver de bico. Promessas vazias, direitos inexistentes e muita criatividade para justificar exploração. O trabalhador se mata de trabalhar e ainda ouve: não reclama, pelo menos você não está desempregado. Trabalhar só de bico é viver numa espécie de Big Brother brasileiro. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. O improviso não é uma habilidade, é uma obrigação, porque sua rotina é sempre escrita a lápis. E o patrão 2.0 já está com a borracha na mão. Um dia você acorda e descobre que vai passar 12 horas carregando sacos de cimento. No outro, está entregando panfleto no semáforo debaixo de sol de 40 graus. Depois, de repente, vira garçom em festa, motorista de aplicativo na madrugada, babá improvisado da vizinha, ou faz tudo de um amigo que jurou que ia te pagar, mas esqueceu a carteira. Sua vida é como uma série ruim da Netflix, cheia de episódios novos, mas todos com o mesmo enredo: muito trabalho, pouco dinheiro e zero glamour. E o mais curioso, o improviso do bico sempre acontece no pior momento. Parece até que existe um algoritmo secreto no universo. O pouco que você consegue planejar já era. Marcar médico? Esquece. Justo no dia aparece um trampo temporário que você não pode recusar. Pensou em descansar no domingo? Relaxa. Alguém vai te chamar para desmontar móveis na casa de um tio distante. A vida do bico é assim. O calendário é fixo para os boletos, mas totalmente flexível para os trabalhos. E sabe aquela ideia de estabilidade? Nem pense nisso. Quem vive de bico não tem salário fixo, mas tem contas fixas. E aí começa o malabarismo. Esse mês vou atrasar a luz, mas pago a água. No próximo, pago a internet, mas a energia que lute. É como jogar Tetris com boletos. Se errar na combinação, já era, desmorona tudo. O improviso também é físico. Você vira especialista em adaptar o corpo. Se hoje carrega peso, amanhã precisa correr de moto pela cidade, depois passar a noite em pé servindo mesa. E tudo isso com a mesma coluna, os mesmos joelhos e, claro, sem direito a convênio médico. Se machucar? Azar. O máximo que vai ouvir é: se cuida aí, porque não posso parar o serviço. E como não podia faltar, tem o improviso financeiro. Quem trabalha de bico nunca sabe quanto vai ganhar no fim do mês. Pode ser 600 reais, pode ser 1.200, pode ser nada. A renda é tão instável que deveria ser listada na bolsa de valores. Sobe e desce sem aviso, só que, no caso, quase sempre despenca. Isso gera a famosa cena de terror. Abrir a carteira no fim do mês e ver apenas notas miúdas e moedas. Às vezes nem isso, só o recibo amassado do último trampo. E, claro, o improviso social. Porque explicar para os outros que você vive de bicos já é uma novela.
Sempre tem aquele amigo ou parente que solta: "Mas você não conseguiu nada fixo ainda?" Ou "Por que não faz concurso?" Como se fosse simples abrir um site, clicar em trabalho estável e pronto. A ironia é que, sem esse improviso, muita gente não teria ninguém para pintar a casa, entregar comida, carregar móveis ou cuidar dos filhos. Mas reconhecimento? Esse nunca aparece. No fim das contas, o improviso do trabalhador de bico é o retrato perfeito da precariedade. É como viver num eterno jogo de pega-pega. Você corre, se esconde, inventa, improvisa, mas nunca consegue pegar a tal estabilidade. O máximo que pega é mais um cansaço para colecionar. Quem trabalha de bico sempre ouve a mesma ladainha. Pelo menos você tem liberdade, não é preso a patrão nenhum. Ah, a famosa ilusão da liberdade. A propaganda é bonita, mas a realidade é outra. Essa tal liberdade é como promoção de supermercado. Parece boa, mas quando você lê a letrinha miúda, descobre que não vale nada. No discurso, você é dono do próprio tempo. Na prática, é refém das oportunidades que aparecem. E elas nunca aparecem na hora certa. Você pode até sonhar em ter um dia de folga, mas basta alguém ligar pedindo um trampo e lá vai você cancelar o descanso. Porque quem vive de bico não pode se dar ao luxo de recusar. O nome disso não é liberdade, é sobrevivência. Outro mito é o da flexibilidade. Dizem que você pode trabalhar quando quiser, mas o que acontece é o contrário. Você trabalha quando os outros querem. É o cliente que decide. É o patrão temporário que chama. É a demanda que manda. O trabalhador de bico é como um bombeiro, vive de plantão. Só que no caso não tem salário fixo, nem aposentadoria, nem respeito. E tem também o papo de que viver de bico é ser empreendedor de si mesmo. Isso é quase uma piada pronta. Empreendedor de quê, se você não tem capital, não tem recurso, não tem nada além do próprio corpo e da disposição? É aquele empreendedorismo forçado. A pessoa não escolheu, foi empurrada. É como dizer que quem cai do barco virou nadador profissional. E vamos falar da tal liberdade financeira. Liberdade mesmo só tem os boletos, que chegam todo mês sem atraso. Já o dinheiro, esse vem quando quer. O salário do trabalhador de bico é tão livre que não se prende nunca no bolso. Entra rápido, mas some ainda mais rápido. A liberdade aí é do dinheiro, não da pessoa. Essa ilusão também aparece na saúde. Sem carteira assinada, você é livre para adoecer sem atestado. Pode ficar em casa com febre, dor ou até fratura, mas só se quiser passar fome. Afinal, ninguém vai pagar pelo seu tempo parado. Na prática, você trabalha doente, machucado, cansado, porque a única escolha é seguir ou quebrar de vez. Que liberdade linda, né? E não podemos esquecer a liberdade do futuro. Quem vive de bico é livre do FGTS, livre do 13º, livre das férias, livre da aposentadoria. Ou seja, livre de qualquer segurança. A propaganda neoliberal diria que é menos Estado, mais autonomia. Mas a realidade é menos direito, mais exploração. O mais cruel é que essa ilusão é vendida como um sonho. As pessoas repetem: você é seu próprio chefe. Só que ninguém avisa que ser seu próprio chefe significa ser também seu próprio escravo. Você planeja, executa, entrega, cobra, sofre e no final, o lucro ainda escapa. É um combo completo. Liberdade na teoria, cativeiro na prática. No fim, a vida de quem vive de bico é uma peça de teatro mal ensaiada. No cartaz, anunciam: o trabalhador livre, dono do próprio destino. Mas quando a cortina sobe, o público vê. É só mais um sobrevivente, preso num jogo desigual, onde a liberdade é apenas mais uma piada contada às custas do cansaço. Trabalhar de bico é como andar numa corda bamba sem rede de proteção. Você até pode equilibrar bem por um tempo, mas basta um vento mais forte, ou melhor, um patrão caloteiro, uma doença, um acidente e pronto, já está no chão. Só que, no caso, não tem ambulância, não tem seguro, não tem nada. O risco faz parte do pacote. É como se fosse um brinde. Você não pediu,
mas ganhou. Quem tem emprego formal, pelo menos pode contar com alguns direitos. Se machucar, existe afastamento, existe INSS, existe alguma chance de não morrer de fome enquanto se recupera. Já o trabalhador de bico não tem esse luxo. Se quebrar a perna, o que acontece? Azar. O máximo que vai ouvir é: melhoras aí, mas vê se volta rápido, porque tem serviço. É o famoso plano de saúde popular. O se vira. E os riscos não param na saúde. Tem o risco do não pagamento. Esse é clássico. Você faz o trampo, rala, entrega, e na hora de receber ouve a frase mágica: ah, vou te pagar depois, tá? Esse depois pode ser amanhã, mês que vem ou nunca. E aí você descobre que no Brasil, contrato de bico é feito só de palavra, e palavra não paga boleto. Outro risco invisível é o da instabilidade eterna. Você nunca sabe quanto vai ganhar no mês. Pode ser que feche vários trabalhos e consiga pagar as contas, mas também pode acontecer de ficar dias ou semanas sem nada. A sua vida financeira é como previsão do tempo, cheia de possibilidades, mas nenhuma certeza. Só que nesse caso, o temporal sempre vem. E o mais cruel é que esses riscos são invisíveis porque ninguém fala sobre eles. O discurso sempre é otimista. Bico é só até conseguir algo melhor, é temporário, é só um complemento de renda. Só que para milhões de brasileiros, o temporário virou permanente. O complemento virou o prato principal. E o risco, que deveria ser exceção, virou rotina. E tem ainda o risco psicológico, que quase ninguém comenta. Viver sem estabilidade, sem saber como vai ser o amanhã, adoece. Gera ansiedade, gera estresse, gera uma exaustão silenciosa. É acordar todos os dias com a sensação de estar atrasado, mesmo sem ter nada fixo. É viver numa corrida sem linha de chegada. Mas claro, o risco maior é o da invisibilidade. Porque quem trabalha de bico não é reconhecido, não aparece nas estatísticas, não tem direitos garantidos. É como se fosse uma sombra no sistema. Todo mundo depende dela, mas ninguém enxerga. Você pinta a parede, serve o jantar, entrega a comida, cuida das crianças, mas na hora de contar quem sustenta o país, seu nome não entra na lista. É o trabalhador invisível. No fim, o risco invisível é justamente esse: a precariedade normalizada. O trabalhador de bico se acostuma tanto a viver sem proteção que acaba acreditando que isso é natural. Mas não é. É apenas mais uma piada cruel de um sistema que prefere fechar os olhos do que admitir a exploração. Viver de bico no Brasil é viver no presente eterno. O ontem já passou, o hoje está difícil e o amanhã, bem, o amanhã simplesmente não existe. É como assistir a uma série sem próximos episódios. Você fica esperando o continua, que nunca vem. O trabalhador de bico não tem aposentadoria, não tem FGTS, não tem plano de carreira. Ele não acumula tempo de contribuição, acumula apenas histórias de cansaço. Cada dia de trabalho é um tijolo que constrói nada. O futuro é uma casa que nunca fica pronta, porque falta cimento, falta material e, principalmente, falta reconhecimento. Quando alguém pergunta: e daqui a 10 anos, como você se vê? A resposta honesta seria: espero ainda estar vivo, porque planejar futuro é privilégio de quem tem estabilidade. Quem vive de bico planeja no máximo a próxima semana, quando muito. E olhe lá. E o pior, a sociedade insiste em vender o mito de que o bico pode ser um trampolim. É só uma fase, dizem. Só que essa fase dura anos, décadas, uma vida inteira. O trampolim, na prática, é feito de areia movediça. Quanto mais você tenta pular, mais afunda. Outro ponto cruel é a falta de acúmulo. Quem tem emprego formal pode até guardar um pouquinho, sonhar com férias, com uma compra maior, com uma casinha financiada. Quem vive de bico mal consegue pagar as contas. Guardar dinheiro? Só se for guardar moedas num pote de vidro, como lembrança. E mesmo assim, uma hora acaba indo para pagar o gás. E quando falamos de envelhecimento, a tragédia fica ainda mais clara.
Quem ralou a vida inteira em bicos chega na velhice sem aposentadoria, sem poupança, sem nada. O futuro se resume a depender de filhos, netos, vizinhos ou da boa vontade de alguém. É como se o esforço de uma vida inteira não valesse nada. Mas a ironia é que, sem esse trabalhador de bico, o Brasil não funciona. Ele é invisível no presente e esquecido no futuro, mas essencial em todos os momentos. É quem constrói, quem entrega, quem cuida, quem carrega. Só que, na hora de pensar no amanhã, é como se nunca tivesse existido. E aí, vem a pergunta amarga. O que acontece quando milhões de trabalhadores chegam à velhice sem segurança, sem previdência, sem nada? A resposta é simples. Mais uma crise que a sociedade vai fingir que não vê. Enquanto isso, os discursos continuam os mesmos. Precisamos valorizar o empreendedorismo. Como se chamar exploração de empreendedorismo resolvesse a conta. No fim, viver de bico é como correr em uma esteira. Você sua, gasta energia, se esforça, mas não sai do lugar. O futuro nunca chega. É sempre adiado, sempre distante, sempre inexistente. E o trabalhador vai seguindo como se fosse normal viver sem horizonte. Então, se você é um trabalhador que vive de bicos, parabéns. Você conquistou o ingresso vitalício para o espetáculo mais caótico do Brasil. O Circo do Subemprego. É uma peça de teatro sem ensaio, onde você é ator, figurante, técnico de som, iluminador e, no fim, ainda paga a pipoca. Viver de bico é de fato um talento. Não é qualquer um que consegue equilibrar contas atrasadas, improvisar na cozinha, carregar o corpo exausto e ainda sorrir no final do dia. É uma ginástica olímpica invisível, que não dá medalha, mas dá dor na lombar. Se houvesse Olimpíadas do improviso, o brasileiro que vive de bico já teria levado todos os ouros, e sem direito a pódio, claro. O problema é que, no Brasil, esse espetáculo virou regra. O subemprego é tratado como oportunidade. A exploração virou sinônimo de flexibilidade. E a falta de direitos foi maquiada de liberdade. É a velha mágica do capitalismo à brasileira. Transformar sofrimento em empreendedorismo e precariedade em discurso motivacional. A grande piada é que todo mundo depende do trabalhador de bico, mas quase ninguém o enxerga. Ele é invisível até quando é indispensável. Sem ele, não tem entrega, não tem festa, não tem reforma, não tem cuidado, não tem serviço básico. Mas na hora de reconhecer, a sociedade vira o rosto. É como aquele amigo que só lembra de você quando precisa de ajuda para mudar de casa. E aí, claro, o governo, os patrões e até parte da sociedade jogam a culpa no próprio trabalhador. Não estudou, não correu atrás, não se esforçou. Como se fosse falta de vontade e não falta de oportunidade. Como se fosse uma escolha e não um empurrão. Porque ninguém sonha em ser explorado, mas milhões são obrigados a viver assim. No fundo, viver de bico é uma condenação disfarçada de oportunidade. É acordar todo dia com a sensação de estar correndo atrás de algo que nunca vem. É ser livre apenas para trabalhar mais e ganhar menos. É ser parte essencial da engrenagem, mas tratado como peça descartável. E a parte mais ácida é que enquanto você rala de bico em bico, tem gente que lucra justamente com a sua instabilidade. Porque a precariedade de uns é o privilégio de outros. O seu suor vira lucro e o seu cansaço vira status alheio. É um jogo onde você só pode perder, mas ainda assim é obrigado a continuar jogando. No fim das contas, ser contratado só por bicos no Brasil não é só uma pena, é uma sátira pronta. É a piada que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo conhece. O trabalhador continua no picadeiro, equilibrando pratos, correndo de um lado para o outro, improvisando números impossíveis. A plateia aplaude, mas nunca paga ingresso. E quando o show acaba, o palhaço continua sendo você.